Vamos lá, então. Boa noite, dia 15 hoje de abril, né? Vocês fizeram lá, no final, eu coloquei uns novos lá, né, do Huffman, né? Aqueles 3 novos lá, vocês chegaram a fazer? Sim. Ah, beleza. Show de bola. Isso que era importante aí de fazer. Porque esse aqui vai valer uma notinha. Bom, deixa eu ver aqui, tá a conversa. Alguém falou alguma coisa? Sim. Beleza. Uma questão antes da gente começar aí a matéria de hoje. Não sei se vocês provavelmente vocês já tiveram essas conversas em outras disciplinas, que a gente vai começar a fazer, a gente vai começar não, a gente vai fazer avaliações, né, da C1 para finalizar, porque senão vai começar a acumular muita matéria e vai ficar complicado da gente ter que esperar voltar, não sei exatamente quando que a gente vai voltar até a aula presencial, né, porque eu não sei exatamente como que vai ficar a situação, mas de qualquer forma a gente vai fazer uma avaliação. No caso aqui da nossa disciplina, a gente já até fechou a parte que seria para a primeira avaliação, que é justamente até essa parte aí de compactação de dados, né? Basicamente, né, é aquela parte lá de entropia, né, comprimento médio de código e tal, até chegar aí na codificação DCT, né? Apesar do que o DCT é mais saber que existe do que grandes detalhes sobre ela, né? Nada mais do que a gente andou fazendo de exercícios ou coisa assim, não. Daí a minha ideia na nossa disciplina é que a gente vai fazer uma avaliação durante o período da aula mesmo, e aí vai ser como se fosse uma provinha mesmo. Eu vou pegar, vou mandar para vocês disponibilizar no envio de trabalhos lá no começo da aula, no final da aula vocês tiram uma foto lá do que vocês fizerem e me mandam. Tá certo? Não é nada muito extenso, nada muito grande, não. Mas que é mais fácil do que a gente fazer, tipo, por exemplo, se for fazer um negócio de Huffman, pedir para vocês fazerem, né? Que certamente vai ter uma questão de alguma coisa assim. Não dá para vocês fazerem num questionário, numa coisa assim, né? Então eu faço um envio de trabalho aí, que aí vocês me enviam no final da aula. Beleza? Tá bom. Beleza. Beleza. E aí a ideia é o seguinte, a gente fazer provavelmente já na próxima aula. Pode ser? Pode, por mim. Então, beleza. Se não há Pode no dia 22? dia 22, exatamente. Dia 22 de abril. Acho que vai estar Depois todo do mundo em casa, feriado. né? Vai estar todo mundo em casa. Depois do Feriado, né? feriado. Vai estar em casa. Aí, então, dia 22 a gente faz, que é na próxima aula. Beleza? Porque aí a gente não avança tanto antes de fazer uma avaliação. Ele não Mas é acumula. tranquilo. Oi? E a gente faz assim, eu coloco lá. Só tava falando pra não acumular mesmo, né? Isso, para não acumular tanta coisa. E aí eu coloco a matéria não, coloco o envio de trabalhos no começo da aula, eu disponibilizo lá, e aí até o final da aula vocês tiram uma foto lá do que vocês fizeram e me mandam. Beleza? Assim vai funcionar desse jeito Tá aí. bom. Bom, a gente, né, acabou mais aquela parte, né? Eu acho que as dúvidas que a gente acho que tirou na aula passada lá, na questão de Huffman e tal. E aí nós vamos pegar então e vamos avançar um pouquinho. Isso já não cai na matéria, né, da aula que vem, da prova da aula que vem, mas a gente vai começar a falar sobre codificação da informação. Eu já falei isso na aula passada, né? Deixa eu Sim, você compartilhar começou. isso. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês verem. Cadê aqui? É uma Aqui. flauta. Oi? É uma flauta ao fundo? Meu filho tá tocando flauta aqui. Uhum. É home office, né, cara? Tem essas coisas.
Vocês perderam porque a aula de vocês foi no segundo horário. A aula do primeiro horário, o pessoal teve acesso a um show de alto nível que teve aqui no vizinho. Não, sério mesmo, não é de sacanagem não. Teve um show mesmo, era um cara no teclado, um cara no violino, que é um cara famoso aqui em Vitória, Harrington, não sei se já ouviram falar. Um cara que se apresenta em muitos casamentos, coisa assim, um cara famoso. Era ele no violino, um cara no teclado e um tenor cantando. O cara canta pra caramba. Foi bem, bem legal. Nossa, foi show mesmo então. Foi um showzaço. Foi música de fundo da primeira aula. O máximo que eu escuto é alguém falando em línguas aqui, alguém pentecostal aqui, mandando uma baixura mesmo. Não, aqui foi assim, foi massa. Ia na frente da minha casa, numa cobertura que tem aqui na frente da minha casa, que é um prédio baixinho de 4 andares. A pessoa mora na cobertura, tem tipo uma laserzinho dela mesmo na cobertura. É a casa de uma cerimonialista famosa aqui em Vitória, que é Estela Miranda, que também faz um monte de casamento, um monte de coisa. E aí esses caras vieram tocar, botaram uma caixa de som, um sistema de som barra pesada aqui, e vieram tocar e cantar. Pô, foi, acho que 1 hora aqui de espetáculo aqui, foi massa. Foi música de fundo da aula. Agora o máximo que vai ter aqui é meu filho tocando flauta. Ou então se minha filha aparecer aqui cantando. Bom, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho sobre códigos de blocos lineares. Vamos começar a falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Que é um tipo de codificação de canal. Até então a gente estava falando em codificação de fonte. Lembram a diferença de codificação de fonte e codificação de canal? Basicamente a ideia é que a codificação de fonte ela consiste em mecanismos para você tentar tirar a redundância que existe na informação que você está transmitindo. Ou seja, compactar a informação que você está transmitindo. Né? Então, são os mecanismos de compactação que a gente viu, são todos conhecidos, né, formalmente como codificação de fonte. A codificação de canal, ela, na verdade, ela é a introdução de informação adicional. Então, enquanto a codificação de fonte você está tirando informação adicional, na codificação de canal você está introduzindo informação adicional. Você primeiro tira informação para depois botar mais informação. Por que isso? Porque eu tiro informação redundante, que não está servindo para nada na minha informação, porque eu compacto ela, depois eu posso descompactar. E depois, quando eu vou inserir informação na codificação de canal, eu estou inserindo informação de forma controlada. Né? Informação adicional que serve para eu poder detectar a ocorrência de erros e eventualmente corrigir esses erros. Bom, nas codificações de canal a gente tem basicamente 2 tipos básicos de codificação, que são os códigos de bloco e códigos convolucionais. Aí se olhar no slide está código de bloco, código cíclico, etc. Né? Código cíclico é um tipo de código de bloco. Né? Então eu prefiro falar, eu botei isso aí, mas a gente vai falar em códigos de blocos, dos quais os códigos cíclicos fazem parte, e códigos convolucionais. Depois a gente vai falar sobre 2 tipos de códigos, são os códigos turbo e LDPC, que na verdade são só casos particulares de código de bloco e código cíclico. Então basicamente a gente vai dividir nesses 2 tipos aí. A gente vai começar falando nos códigos de bloco, né? Que é um código de bloco, na verdade? Acho que lá no começo do semestre a gente falou um pouquinho sobre código de bloco e código cíclico e código convolucional, que a gente vai falar nesses 2, né? Agora vamos falar com um pouquinho mais de detalhe, né? Os códigos de bloco, que são os primeiros que a gente vai ver, mas os 2 são para detecção e correção de erro, tá? Mas são abordagens diferentes para a mesma coisa. Primeiro a gente vai falar então nos códigos de bloco, que a ideia do código de bloco é você transformar uma palavra código, transformar um bloco de k bits numa palavra código de n bits. Então eu tenho lá 3 bits, vou transformar numa palavra código de 5 bits, por exemplo. Estou adicionando 2 bits a cada 3, né? E esses bits são de uma redundância controlada, né? Para você detectar a ocorrência de erro. Tipo o CPF lá, né? Que você tem 11 números, dos quais no fundo o que representam a numeração do seu CPF são só os 9 primeiros. Os 2 últimos são de verificação. São calculados a partir dos 2 primeiros. Então, por exemplo, num sistema lá, se você digita os 9 primeiros dígitos, você digita alguma coisa errada, na hora que você vai fazer a conta de novo e verificar, né, com os últimos
dois dígitos para ver se bate e não vai bater. Então, por exemplo, o CPF lá, que alguém tem um CPF lá que seja 999-999-999-99, só para não ter que falar de CPF de alguém, né? Aí na hora que você digita sem querer um 9 desses vira 8. Tá, beleza. Se você for fazer as contas com os dígitos todos e calcular os dois últimos dígitos, não vai dar 99, vai dar alguma coisa diferente disso, você vai ver que o CPF é inválido. Então é uma verificação de pode estar verificando o erro, né? O erro na digitação. No nosso caso, não tem ninguém digitando, tem alguém transmitindo dados pela rede. Então o código de verificação de erro aí que a gente vai utilizar, os códigos de bloco, eles vão você vai poder identificar se aconteceu algum erro, algum bit chegou diferente do que o que foi transmitido e eventualmente até corrigir. O CPF não permite a correção, é um código só de verificação de erro. Os códigos que a gente vai ver aqui, eles permitem a verificação de erro e a correção de erros. Ou seja, eu consigo saber em que bit que está errado. Né? Quando eu estou transmitindo bits, se eu sei qual bit está errado, eu consigo automaticamente corrigir aquele bit. Porque o bit só tem dois possíveis valores, né? Ou 0 ou 1. Então, se eu sei que um bit está errado, chegou 1, eu falo, epa, esse bit está errado, só tem uma alternativa, ele ser 0. Então, corrigir bits, né? Uma sequência de bits, corrigir algum erro na transmissão, significa eu apontar qual bit que está errado. Tá certo? Então, é isso basicamente. Então, é basicamente isso que a verificação, o código de bloco vai fazer. E o convolucional também. Qual o objetivo de você corrigir erros, né? Você detectar erro, qualquer transmissão é possível que aconteça erros. Mas a correção de erros, ela é muito válida, eu já falei isso com vocês, eu acho, mas vou repetir porque isso é importante a gente lembrar sempre. Ela é muito válida, principalmente na transmissão sem fio. Quando você está usando cabo para transmitir, a transmissão é muito pouco custosa, é muito simples. Estou usando, seja o par trançado, seja fibra ótica, seja cabo coaxial, não importa. Se eu estou usando um cabo, primeiro, é muito pouco custoso transmitir. E segundo, que a incidência de erros é muito baixa. Tem muito pouca incidência de erro, muito pouco erro de transmissão. Então, eu só normalmente verifico se tem erro, se tiver erro, eu retransmito. Porque os erros vão acontecer com tão pouca frequência que não faz muito sentido eu corrigir os erros quando eles acontecerem. Então, é muito pouco prático você usar nesses ambientes com fio, você usar mecanismos de correção de erro, porque você tem que transmitir muitos bits adicionais para que você consiga corrigir erros. Né? Para verificar erros, você transmite menos bits adicionais. Quando você não corrige, você só verifica, você precisa transmitir menos bits adicionais. Então, se a incidência de erros é muito pequena, você tem muito pouca probabilidade de erro, não faz muito sentido. É melhor você retransmitir quando o erro acontecer. Vai acontecer com tão pouca frequência que é melhor eu retransmitir um pacote de dados. Na transmissão com fio, acontece diferente. Na transmissão com fio, a incidência de erros é muito alta. Eu tenho muitos bits errados, uma frequência muito alta. Basicamente, quase todo pacote vai errado. Se não for todo pacote de dados, vai errado com toda mensagem. Então eu teria que retransmitir todas as mensagens. E mesmo assim, a minha retransmissão ainda teria muita chance de estar errada também. Então eu quase que eu não ia nem conseguir ter transmissão se eu tivesse só verificação de erro. Então eu preciso de correção de erro para poder conseguir fazer com que os bits que cheguem errado eu consiga corrigir e eu não precise retransmitir. Porque a incidência de erros é muito alta, então começa a valer a pena e pode chegar ao ponto até de eu nem conseguir ter transmissão se eu não tivesse um mecanismo de correção de erros. Né? Então, um código de blocos, voltando aqui para o código de blocos, só para contextualizar por que um código de bloco é necessário, um código de bloco, ele então vai transformar uma palavra, um bloco de k bits, numa palavra código de n bits, onde n é maior que k, né? Eu vou botar mais bits. Então eu tenho k bits que são de informação e n menos k bits que são bits redundantes. Né? Normalmente a gente referencia esse código como um código n,k. Então vamos partir para números aí, né, para ficar mais fácil. Se eu tiver, por exemplo, a cada bloco de 5 bits eu transformo numa palavra código de 7 bits, eu vou dizer que esse código é um código 7,5.
Então, quando vocês virem código de bloco 7,5, isso significa dizer que 5 bits vão virar 7 para você transmitir. Tem 2 bits de redundância. A taxa de codificação é o K sobre N, a quantidade de bits que realmente são a informação transmitida dividido pela quantidade total de bits que você vai usar. Então ele diz, por exemplo, o percentual dos bits que você está transmitindo que efetivamente são informação, certo? E a gente vai usar uma transformação, uma representação vetorial dos bits que a gente vai transmitir. Como a gente está transmitindo, por exemplo, uma sequência de 5 bits, a gente pode representar isso como um vetor, né? De 5 colunas e uma linha só, né? A gente abre colchetes lá, 1, 0, 0, 1, 0, fecha colchetes. Pronto, você representou o bit que você vai transmitir. E a gente vai usar essa nomenclatura aí, ó. A gente vai usar o vetor R para ser o vetor recebido. Vai representar o C vai ser a palavra código, né? O código que eu vou transmitir. E o erro é o vetor E. Os nomes, as letras usadas são bem para representar aí o que está, as ideias mesmo, né? R de recebido, E de erro e C de código, né? Palavra código. Então, o que eu recebo no destinatário é o que você transmitiu somado com algum erro, né? Que é o que está mostrando aqui, ó. R é igual a C mais E. Eu recebo o que foi transmitido adicionado a um erro qualquer. E esse erro, se eu quiser representar de uma forma vetorial, também vai ser uma sequência de bits, em que vai ser 0 nos bits que foram transmitidos corretamente e 1 no bit que foi transmitido incorretamente. Por que isso? Porque essa soma, tá vendo que é uma soma dentro de uma bolinha? Essa soma aqui, na verdade, é uma soma sem vai 1. O que é uma soma sem vai 1? Uma soma sem vai 1 é o seguinte, ela funciona da seguinte forma, 0 mais 0 vai dar 0, 0 mais 1 vai dar 1, 1 mais 0 vai dar 1, e 1 mais 1 seria 0 e vai 1. Só que você ignora o vai 1, então 1 mais 1 dá 0 também. Então, essa soma é o equivalente a um ou exclusivo. Vocês lembram lá de portas lógicas, ou exclusivo? O exclusivo é exatamente isso, né? 1 com 0 e 0 com 1 dá 1, 0 com 0 dá 0 e 1 com 1 dá 0 também. Então, isso significa, por exemplo, que quando eu estou somando o bit 0 a qualquer bit, o bit fica da mesma forma que ele era antes, porque 0 mais 0 dá 0, 1 mais 0 dá 1. Então, somar 0 dá mesmo. Agora, se eu estiver somando 1, eu inverto o bit, né? 1 mais 0 vai dar 1 e 1 mais 1 vai dar 0. Então, o erro num bit é representado por um bit 1 naquela posição lá que teve erro de transmissão. Isso é uma representação matemática, tá? De uma coisa que está acontecendo na prática, né? Na vida real, vamos dizer assim. Então, basicamente, esse aqui é um diagrama de blocos do que está acontecendo. Ó. Eu tenho uma mensagem a ser transmitida, que passa por um codificador, né, de canal, que vai gerar uma sequência de bits C, que é a palavra código a ser transmitida. Ela vai passar por um canal, vai ser somada a um erro, a um vetor erro aqui, e ela vai ser recebida pelo decodificador, né, como esse vetor R. E aí o decodificador vai ter alguma forma de tentar estimar qual é o valor de C, qual o valor que foi transmitido, né? Através de um mecanismo qualquer de verificação e detecção e correção de erros. E aí ele vai ter aqui um C', que é uma estimativa de C, é o que ele acha que foi transmitido. E aí com isso ele consegue decodificar e obter o valor da mensagem que foi efetivamente transmitida, que foi efetivamente que se quis transmitir, efetivamente, né? Vamos dar um exemplo bem simples aqui para a gente começar. Ninguém usa nada parecido com isso porque é muito pouco eficiente, mas serve para a gente poder representar. Vamos dizer que eu estou usando um código de repetição. A gente nem vai falar em códigos de repetição porque a gente vai usar códigos muito mais eficientes do que isso. Mas é só para a gente ir ganhando uma certa intimidade aí com as formas de representação dos vetores. Então imagina que eu esteja usando um código de repetição 5,1. 5,1 é um código que cada um bit vira um 5. Né? Então eu vou... É um código de bloco em que cada bloco tem um comprimento 1. Né? Então 5,1, cada um bit vira um 5. Então imagina que eu tenho um vetor, uma mensagem que eu quero transmitir, que é uma mensagem que é um vetor com uma posição só, é um m igual a 1. Né?
E aí, se eu for transmitir a minha M igual a 1, né, o que eu vou, a palavra código que eu efetivamente vou transmitir é essa aqui, ó. C igual a 1, 5 vezes o bit 1. Beleza? Um código de repetição é isso. Eu quero transmitir 1, eu vou transmitir 1. Se eu quisesse transmitir 0, ia ser 0000. Beleza? Estou falando aqui no meu enunciado que o canal introduz um erro 01010. Ou seja, quando eu transmiti essa mensagem aqui, teve erro no segundo bit e no quarto bit. Ou seja, o que a pessoa efetivamente recebeu foi o que eu transmiti somado com esse vetor erro. Ou seja, eu transmiti 1 e a pessoa recebeu 10101. Beleza? Então o cara recebeu isso aqui. Então nesse passo aqui ele recebeu 10101. E aí o meu estimador de C é a funçãozinha que vai tentar estimar qual era o valor que foi transmitido baseado no que eu recebi. Bom, eu só tenho duas possibilidades, né? Ou o cara transmitiu 00000, ou o cara transmitiu 1111. Ele não pode, isso aqui, quem recebe sabe que isso aqui não podia ter sido transmitido. Então é porque teve erro de transmissão. Daí, um possível estimador para o C é olhar por maioria. Eu olho qual é a maioria dos bits aqui. Eu tenho 5 bits, então eu vou ter sempre ou maioria de uns ou maioria de zeros. Aqui eu tenho maioria de uns. Se eu tenho maioria de uns, eu vou estimar que o que foi transmitido é 1. É tudo 1. E por quê? Porque se tudo foi transmitido 1, então a mensagem estimada, a mensagem que eu acho que foi transmitida para mim, era o bit 1. Ou seja, teve erro de transmissão em 2 bits, e mesmo assim eu consegui fazer o bit chegar no destino corretamente. Paguei um preço alto? Paguei. Em vez de transmitir 1 bit, eu vou transmitir 5 bits. Vou transmitir 5 vezes mais. A gente vai fazer códigos mais eficientes do que transmitir 5 vezes mais volume de informação. Mas também são os códigos que são pesados, tá? Que são usados. A gente vai usar aí código que vai dobrar a quantidade de bits, às vezes, certo? Tem códigos que às vezes até triplicam a quantidade de bits que você transmite, mas é o que existe para você conseguir transmitir com sucesso pelo ar. Tá claro a nomenclatura aí que a gente utiliza? Tá sim. Beleza. O importante é que a gente entenda a nomenclatura e esse processozinho aí de representação mesmo, né? Do erro e da soma do erro aí. Aham! Então agora vamos entrar aí um pouquinho em álgebra linear, né? Aquele negócio da álgebra linear lá que a gente quando estuda acha que não serve para nada, serve para alguma coisa. Se não houvesse álgebra linear, não tinha transmissão sem fio no mundo. Porque o código de blocos aqui é todo baseado em álgebra linear. Mas não se preocupem, é uma álgebra linear tranquila. Para o que a gente precisa, nada muito elaborado não. E os conceitos a gente vai revisar aí o que for necessário. Bom, primeiros dois conceitos que a gente precisa, não são bem álgebra linear, mas são dois conceitos que a gente precisa para continuar, são dois conceitos que foram definidos por um matemático chamado Hamming. O Hamming definiu duas coisas: peso de Hamming, de uma sequência de bits, e a distância de Hamming que existe entre duas sequências de bits. Então, o peso de Hamming de um vetor é o número de elementos não zero que ele possui. Na verdade, Hamming definiu isso não só para bits, para vetores de números quaisquer. Então, o peso de Hamming é a quantidade de elementos não zero. No caso de vetores binários que a gente está usando, não zero é a mesma coisa que igual a 1, né? Ou é 0 ou é 1. Então, o peso de Hamming é basicamente o número de bits 1 que você tem num vetor. E a distância de Hamming é o número de elementos diferentes que existem entre dois vetores. Então, a distância de Hamming, se você pegar dois vetores, você compara elemento com elemento, o primeiro elemento de um com o primeiro do outro, o segundo de um com o segundo do outro, ela vai comparando e vê quantos elementos diferentes existem entre os vetores. Isso é a distância de Hamming entre os vetores. Então, a distância de Hamming ela serve como uma medida de o quão diferente um vetor é do outro. No caso, no nosso caso aqui, que a gente está trabalhando com bits, tem um exemplozinho aqui legal. A distância de Hamming entre dois vetores, vetores V e o vetor X. O vetor V é 10110, o vetor X é 10101. Se vocês olharem, ó, o primeiro elemento é igual, que é 1. O segundo também é igual, que é 1. O terceiro também é igual, desculpa, o segundo é igual, que é 0.
O terceiro é igual que é 1. O quarto é diferente, porque em V o quarto elemento aqui é 1 e aqui é 0. E o quinto também é diferente, porque aqui é 0, aqui é 1. Então eu tenho 2 bits de diferença entre o vetor V e o vetor X. Então a distância de Hamming entre V e X, que é representado dessa forma aqui, ó, D, Vx, é 2, é igual a 2. E aí tem uma propriedade aqui que diz que a distância de Hamming entre dois vetores é igual ao peso de Hamming da soma dos dois vetores. Isso aqui vai ser importante para a gente, para algumas coisas que a gente vai fazer mais lá para frente. Então, a distância de Hamming entre dois vetores é igual ao peso de Hamming da soma entre os vetores. Então, se eu pegar esses vetores, dois vetores aqui e somar, ó, 1 mais 1 dá 0. 0 mais 0 dá 0. 1 mais 1 dá 0. 1 mais 0 dá 1 e 0 mais 1 dá 1. Então, esse é o vetor soma de V mais X. É a soma de V mais X. Então, o peso desse vetor aqui é a quantidade de bits 1 dele, 2 também. Isso é, assim, depois que a gente olha, é meio óbvio, né? Porque se eu estou somando dois vetores binários, o resultado vai ser 0 quando os bits forem iguais, porque a minha soma 0 mais 0 dá 0 e 1 mais 1 também dá 0. E o resultado vai ser 1 quando os bits forem diferentes, porque 0 mais 1 dá 1 e 1 mais 0 também dá 1. Então, só vai dar bit 1 nos bits que são diferentes e vai dar bit 0 nos bits que são iguais. Então, o peso de Hamming, eu vou contar quantos bits 1 eu tenho, que são os bits diferentes, né? Então, o peso de Hamming é igual ao peso da soma de dois vetores. O peso de Hamming da soma de dois vetores é igual à distância de Hamming entre os vetores. Diz quantos bits eu tenho de diferentes entre um vetor e outro. Beleza? Saber quantos bits diferentes eu tenho entre um vetor e outro, ter essas métricas, elas são importantes porque elas servem para a gente mais ou menos quantificar a ocorrência de erro. Porque os bits diferentes entre o que foi transmitido e o que foi recebido são aí que estão os erros, né? É quando tem diferença entre o que foi transmitido e o que foi recebido. Então, por isso que saber comparar essas sequências, esses conceitos de peso de Hamming, distância de Hamming, vão ser importantes para a gente mais para frente. Bom, hoje a gente vai começar mais com conceitos, assim, tá? Não vou entrar tão a fundo não, até porque na próxima aula a gente vai dar uma pausazinha para fazer a avaliação. Então, e também porque tem que ir devagar mesmo, porque são os conceitos aqui de álgebra linear. Vamos lá. Um conjunto de vetores V é definido como um espaço vetorial sobre 0 e 1 se as seguintes condições são satisfeitas. Então, vocês lembram de espaço vetorial? O que é um espaço vetorial? Lembram? Vocês viram isso lá em álgebra linear, né? Espaço vetorial? Vê uma coisa, Sim, né? sim. Acho que sim. Então, Nem lembro mais. o que é um espaço vetorial? Um espaço vetorial é um conjunto de elementos, quaisquer, que a soma de quaisquer dois elementos, o resultado da soma de quaisquer dois elementos, continua dentro do espaço vetorial. E o produto escalar de um elemento por um valor escalar, por um número, também continua dentro do espaço vetorial. Então, por exemplo, o plano cartesiano, né, x, y, é um espaço vetorial. Por que é um espaço vetorial? Porque o que eu tenho ali são vetores. Se eu somar dois vetores que estão ali no plano cartesiano, o resultado eu vou ter um vetor que também está no plano cartesiano. Se eu pegar um vetor e multiplicar por um número qualquer, por 1, por 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, eu vou ter um outro vetor que também continua nesse mesmo plano cartesiano. Então, o plano cartesiano lá, né, o xy, ele é um espaço vetorial, tá certo? O espaço vetorial também, uma vez que está no espaço vetorial, a lei distributiva e associativa são satisfeitas, né? Aquela lei distributiva que vocês estão acostumados a ver de multiplicação e soma, né? O produto, se você pegar um número e multiplicar pela soma de dois números, é o produto desse número pelo primeiro elemento aqui, ó. Em vez de eu ficar falando assim, é mais fácil. A1 vezes V1 mais V2 é igual a 1 vezes V1 mais A1 vezes V2, né? Isso é a propriedade distributiva da multiplicação. E a associativa... Entendi. Isso aqui é distributiva. E a associativa é que se eu estou multiplicando três elementos, né? A1 vezes multiplicar primeiro A1 e A2 e depois multiplicar o resultado por V1 é a mesma coisa que multiplicar
A2 por V1 e depois multiplicar por A1. Essa é a lei associativa. Isso é meio óbvio, isso vale para os vetores aqui. Tem que valer para ser um espaço vetorial. Então, um plano cartesiano é um espaço vetorial, um espaço tridimensional é espaço vetorial. E no nosso caso, a gente, não sei se vocês chegaram a ver em álgebra linear, mas você pode ter espaços vetoriais em que os eixos, que são planos em que os eixos são funções, não são simplesmente x e y, são seno e cosseno, por exemplo. Aqui, os nossos vetores, aqui o nosso espaço vetorial, desculpa, é composto por um conjunto de vetores binários, né, cujos elementos são bits, e que seguem, desde que sigam essas regras aí. Ou seja, se eu tiver um conjunto qualquer de vetores, e que se eu somar qualquer um desses dois vetores, o resultado é um vetor que também faz parte desse conjunto, isso automaticamente é um espaço vetorial. Pô, professor, mas você só satisfez a primeira regra. Eu peguei um conjunto de vetores, quaisquer dois vetores desse conjunto somados vai me dar como resultado um elemento que também está nesse espaço, que também está nesse conjunto. Então, se isso acontecer, é um espaço vetorial. Estou falando com vocês que eu só preciso verificar isso porque os outros vão ser verdades para quaisquer conjuntos de vetores. Porque o produto escalar de um elemento por um vetor vai ter que ser um vetor que faça parte desse espaço vetorial. Eu só tenho aqui os elementos que eu tenho são só 0 e 1. Então, para satisfazer a parte 2 aí, a letra 2, não, o número 2, letra 2 é fogo. Para satisfazer o número 2 aí, né, a premissa 2, para ser um espaço vetorial, eu estou dizendo que qualquer vetor multiplicado por 1 tem que estar dentro do espaço vetorial. Esse vetor multiplicado por 1 é ele mesmo, então ele vai estar dentro do espaço vetorial, vai estar dentro do conjunto de vetores. Ou então qualquer vetor multiplicado por 0 tem que estar dentro do conjunto de vetores. Isso aí implica só numa condição a mais do que eu falei, que para ser um espaço vetorial, o vetor 0, né, o vetor de todos os elementos 0 sempre vai estar. Porque qualquer elemento multiplicado pelo escalar 0 vai dar o vetor todo 0. Então e lei distributiva associativa vai sempre valer aí para bits. Então eu posso simplificar os critérios que eu tenho que olhar para ver se um espaço, se um conjunto de vetores é um espaço vetorial ou não, forma um espaço vetorial ou não, são duas coisas que eu tenho que olhar. Se a soma de quaisquer dois vetores vai dar como resultado um terceiro vetor que faz parte desse conjunto também, e se o vetor todo 0 também faz parte desse conjunto. Né? Essas 4 regras aí acabam convergindo para essas duas regrinhas que eu acabei de falar com vocês. E um subespaço vetorial é um subconjunto desse espaço vetorial, um conjunto menor ainda, que faz parte desse, na qual as regras se aplicam também. Ou seja, eu posso dizer o seguinte, que o conjunto de todos os vetores possíveis de 5 bits é um espaço vetorial, vai ser. Porque todos os possíveis vetores com 5 bits, se eu somar quaisquer dois, vão dar como resultado um vetor com 5 bits também, que faz parte do conjunto. E se são todos os possíveis vetores com 5 bits, o vetor com 5 zeros também faz parte. Então também vai ser um espaço vetorial. Mas eu posso achar conjuntos menores, né, com, sei lá, 8 vetores aí de 5 bits, que satisfaçam isso aí também. E aí esse caso vai ser um subespaço vetorial, porque é um subconjunto do espaço vetorial que eu tinha definido antes. Aí entra uma matemáticazinha que não é muito complicada não, mas às vezes quando você está elaborando, escrevendo aí de forma mais formal, fica meio chato de entender. Mas está dizendo basicamente que um código de blocos linear, entrando então em código de bloco linear, é um subespaço vetorial com 2 elevado a k vetores do espaço vetorial, constituído de todos 2 elevado a n vetores com n elementos 0,1. O que é isso? Seguinte, se eu tenho um vetor com n elementos 0,1, por exemplo, um vetor com 5 bits. Quantos vetores de 5 bits diferentes eu tenho? Todos os possíveis vetores com 5 bits. Quantos números eu consigo representar com 5 bits? Alguma ideia?
Quantos vetores o quê, professor? Quantas combinações diferentes eu consigo representar com 5 bits? Ou seja, 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Então é isso aqui. 32. Isso aí, 2 elevado a 5, 32. Então, o espaço vetorial constituído de todos os vetores de 5 elementos é um espaço vetorial com 2 elevado a 5 vetores. Mas eu posso ter um subespaço vetorial com menos elementos, que também tem as propriedades de um espaço vetorial. Esse subespaço vetorial é um código de blocos linear. Então, se eu tiver um código de bloco linear, por exemplo, 5,3, é um código de bloco linear em que cada bloco de 3 bits vão virar 5 bits. Então, o código de bloco linear que eu vou usar vai ser uma sequência, as palavras código que eu vou usar vão ser sequências de 5 bits, porque cada 3 bits vão virar 5 bits. São sequências de 5 bits, tá certo? Mas a quantidade de sequências de 5 bits que eu vou ter no meu código de bloco linear vai ser 2 elevado a 3. Por que 2 elevado a 3? Porque eu vou codificar blocos de 3 bits em blocos de 5 bits. Quantos blocos de 3 bits diferentes eu posso ter? 2 elevado a 3, né? Se vetores de 5 bits eu posso ter 2 elevado a 5 diferentes, vetores de 3 bits eu posso ter 2 elevado a 3 diferentes. Então eu vou ter 2 elevado a 3 vetores de 3 bits diferentes que eu posso codificar, e cada um deles, no final, quando for codificado, vai virar um vetor de 5 bits. Então eu vou ter 2 elevado a 3 vetores de 5 bits que eu vou efetivamente usar para transmitir. Dos 2 elevado a 5 possíveis vetores de 5 bits, eu só vou usar 2 elevado a 3 diferentes para a transmissão. Se alguém receber alguma coisa diferente desses 2 elevado a 3 vetores de 5 bits diferentes, é porque houve algum erro de transmissão. Quem entendeu bem, quem não entendeu 100%, daqui a pouquinho a gente vai entender isso aí. É exatamente o que está falando aqui, né? Ou seja, com n bits, com 5 bits, por exemplo, eu tenho 2 elevado a 5 possíveis vetores de 5 bits, mas eu vou usar uma quantidade menor do que isso, eu vou usar 2 elevado a 3, por exemplo, que nem eu falei com vocês, e desses 2 a 3 elevados bits que eu vou, 2 elevado a 3 bits diferentes que eu vou, 2 elevado a 3 bits não, 2 elevado a 3 vetores de 5 bits diferentes que eu vou utilizar, que é o meu subespaço vetorial, o meu código de blocos linear, ele pode ser representado ainda por uma base com k elementos. Ou seja, se é 2 elevado a 3, eu posso ter uma base vetorial com 3 elementos diferentes. Isso é a base é a base que eu vou utilizar para representar todos os meus vetores do subespaço vetorial. O que é uma base? Uma base vetorial é um conjunto de vetores linearmente independentes. Vetores linearmente independentes são vetores que um não pode ser escrito em função de outro. Se eu pegar um vetor, somar com outro e tiver como resultado um terceiro vetor, esses 3 vetores não são linearmente independentes, porque o terceiro vetor pode ser obtido pela soma dos 2 primeiros. Então são vetores linearmente dependentes. Vetores linearmente independentes são aqueles em que um não pode ser obtido pela composição dos outros, de alguma forma. Então, quando isso acontece, são vetores linearmente independentes. Então, se eu estiver usando um código de blocos linear em que eu tenha 2 elevado a 3 vetores diferentes, ou seja, 8 vetores diferentes, a ideia é que eu consiga gerar esses 8 vetores a partir de 3 vetores só. Se são 2 elevado a 3, a partir de 3 vetores só. E aí esses 3 vetores, desde que eles sejam linearmente independentes, somas entre eles, todas as possíveis somas entre eles vão me gerar os 8 vetores. Como assim? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina, eu pulei justamente esse slide aqui só para poder falar o que eu estava falando com vocês aqui. Imagina o seguinte, imagina que eu afirme para vocês que esses 8 vetores aqui de 6 posições formam um subespaço vetorial. São 6 posições, né? São vetores de 6 bits. Vetores de 6 bits, eu tenho 64 possíveis vetores de 6 bits.
mas eu peguei só 8 desses 64 possíveis, eu peguei só 8. E eu estou afirmando para vocês que esses 8 formam um subespaço vetorial. Como que eu posso afirmar isso, que esses 8 vetores formam um subespaço vetorial? Eu posso, força bruta, eu posso sair testando. Vou pegar o primeiro vetor, somar com o segundo e ver se o primeiro somar com o segundo não, porque o 0, 0, 0, não, vou pegar o, tanto faz, vou pegar o primeiro e somar com o segundo e vou ver se o resultado vai fazer parte desse subespaço vetorial. O primeiro, que é 0, 0, 0, se eu somar com qualquer um deles, vai dar o próprio vetor, né? Então ele vai estar aí nesse conjunto. Mas se eu pegar o segundo com o terceiro, por exemplo, não vou fazer todos os possíveis não, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, tá? Mas se eu pegar o segundo com o terceiro aqui, 1, 1, 0, 1, 0, 1, e somar com 1, 0, 1, 1, 0, 0, eu vou ter o quê? 1 mais 1 dá 0, 1 mais 0 dá 1, 0 mais 1 dá 1 também, 1 mais 1 dá 0, 0 mais 0 dá 0, e 1 mais 0 dá 1. Ou seja, o resultado da soma do segundo vetor aí com o terceiro é 0, 1, 1, 0, 0, 1. Então, 0, 1, 1, 0, 0, 1 é o primeiro vetor da segunda coluna aí. Então, eu somei 2 vetores, o resultado me deu outro vetor que faz parte do conjunto também. Quaisquer 2 vetores que eu somar aí, eu vou ter como resultado um outro vetor que faz parte desse subconjunto. Se eu conseguir validar isso, então isso significa que esse conjunto aí de 8 vetores forma um subespaço vetorial. Beleza? Sim. O que eu disse para vocês é que se eu tenho um subespaço vetorial com 8 vetores, 8 é 2 elevado a 3, né? A gente vai sempre usar subespaços vetoriais com potência de 2, né? Então, se eu tenho 8 vetores, eu consigo, são 2 elevado a 3 vetores, eu consigo extrair daí uma base vetorial, né? Que vai ser capaz de gerar todos os outros vetores. Para eu gerar uma base vetorial, basta que eu consiga escolher 3 vetores aí que sejam linearmente independentes entre si. Como é que eu escolho vetores que são linearmente independentes entre si? Primeiro eu pego 2 vetores diferentes. 2 vetores que sejam diferentes, eles já são linearmente independentes entre si. Certo? Porque você não consegue obter, se eu pegar só 2 vetores, eu não consigo obter um a partir do outro. Então, se eles são diferentes, eles já são linearmente independentes. Então, eu posso pegar, sei lá, o segundo e o terceiro aí, por exemplo. E aí eu posso pegar qualquer outro que não seja gerado a partir da soma desses dois. Então, se eu pegar o segundo e o terceiro, o único que eu não posso pegar para formar minha base vetorial é o primeiro da segunda coluna. Porque se eu pegar o primeiro, o segundo, né, desculpa, o segundo e o terceiro da primeira coluna e pegar o primeiro da segunda coluna, eles não são linearmente independentes, porque o segundo o primeiro da segunda coluna aí, ele pode ser obtido pela soma dos outros dois. Então, se eu pegar os 3 primeiros, o segundo, o terceiro e o quarto aí da primeira coluna, por exemplo, eles são linearmente independentes. Eu não consigo somar o segundo e o terceiro e obter o quarto, ou somar o terceiro e o quarto e obter o segundo, ou somar o segundo e o quarto e obter o terceiro, não vai dar. Então, eles são linearmente independentes. Beleza? Sim. Beleza. Beleza. Então, se eu pegar... Para que serve isso? Porque se eu pegar esses 3 que são linearmente independentes, a partir deles eu consigo gerar qualquer um dos outros 8. Por quê? Se eu somar um vetor com qualquer um dos 3 vetores com ele mesmo, eu vou ter o vetor tudo zero. Então, eu consigo gerar o primeiro. Eu preciso gerar os outros 4 da coluna seguinte. Se eu pegar o segundo com o terceiro, a gente já viu que dá o primeiro da segunda coluna, né? Se eu pegar o primeiro com o terceiro, desculpa, da primeira coluna aí, né? O segundo com o quarto, o segundo com o terceiro, a gente já viu que dá o primeiro da segunda coluna. O segundo com o quarto vai dar o quê? 1, 0, eu tô já vendo a soma aí, né? 1, 0, 1, 0, 1, 0. É 1, 0, 1, 0, não é isso? 1, 0, 1, 0, 1, 1. Desculpa. 1, 0, 1, 0, 1, 1. Que é exatamente o segundo elemento da segunda coluna. Se eu pegar o segundo com o terceiro, o segundo elemento com o terceiro elemento, desculpa, o terceiro com o quarto, né? Eu estou falando do segundo da base, né? O terceiro da primeira coluna com o quarto da primeira coluna, a soma vai dar 1, 1, 0, 0, 1, 0, que é o terceiro elemento da segunda coluna.
E se eu somar os 3 que eu escolhi aqui para o meu vetor, eu vou ter o quê? 1 mais 1 mais 0 dá 0. 1 mais 0 mais 1 dá 0. 0 mais 1 mais 1 dá 0. 1 mais 1 mais 1 dá 1. 0 mais 0 mais 1 dá 1. 1 mais 0 mais 0 dá 1. Ou seja, o resultado dá 0, 0, 0, 1, 1, 1, que é o último elemento da segunda coluna. Tá claro ou eu compliquei? Não, tá claro, professor. Deu para Então, entender. eu posso pegar só esses 3 elementos aqui, que com esses 3 elementos e todas as combinações possíveis de somas entre eles, eu consigo gerar a minha base de 8 vetores. Beleza? Isso é fácil da gente ver, assim, por exemplo, com 3 e 8. Mas isso vale também se eu pegar se eu tiver 64 vetores na minha base. Se eu tiver 64, 2 elevado a 6 é 64. Então eu preciso de uma base vetorial com 6 vetores. Então com 6 vetores, todas as combinações desses 6 vetores, eu consigo obter todos os 64 da minha base vetorial. Beleza? Sim. Bom, e aí a codificação, né, de blocos, ela vai funcionar da seguinte forma. Eu vou pegar a mensagem que eu quero transmitir, que é uma sequência de bits. Imagina que eu esteja usando um código 3,5. Eu vou transformar 3 bits, desculpa, 5,3. Eu vou transformar 3 bits em 5 bits. Beleza? Então, a mensagem M vai ser uma sequência que eu quero transmitir de 3 bits. Sequência qualquer que eu quero transmitir. Imagina que eu quero transmitir uma sequência de bits, eu vou pegar os 3 primeiros bits, vai ser a minha mensagem M. Eu vou pegar a minha mensagem M para obter o que eu quero efetivamente transmitir, que é a palavra código C. Eu vou pegar a minha mensagem M e vou multiplicar por uma matriz geradora G. Tá vendo aqui, ó? Uma matriz geradora G. E como que eu obtenho essa matriz geradora G? Essa matriz geradora G é uma matriz K por N. É uma matriz em que cada linha da matriz é um elemento da minha base vetorial, que são vetores linearmente independentes entre si. Ou seja, a matriz geradora desse código aqui podia ser uma matriz aqui composta por essas 3 linhas aqui, ó. Esse primeiro vetor na primeira linha, esse segundo vetor aqui na segunda linha, esse terceiro vetor na terceira linha. Isso aqui poderia ser a minha matriz geradora. Tá claro? Tá. Ou seja, minha Mais matriz ou menos, geradora eu não podia entendi. ser... Oi? Você não entendeu? Pode repetir? Eu não entendi. Posso, claro. Eu repito sim. O que eu estou falando é que... Você entendeu isso aqui? Como é que eu vou representar a minha codificação? Eu vou pegar a sequência de bits que eu quero transmitir, multiplicar por uma matriz que eu vou chamar de matriz geradora, e isso vai me dar a palavra código a ser transmitida, a sequência de bits a ser transmitida. Então eu vou transformar, por exemplo, 3 bits em 5, ou 3 bits em 6. Tanto faz. Nesse meu caso aqui, ó, eu tenho, usando agora um exemplo numérico, eu tenho um espaço vetorial com 8 vetores. Tá certo? Um espaço vetorial com 8 vetores, eu preciso de 3 vetores linearmente independentes para ter minha base vetorial. Não é isso que eu falei com vocês? Beleza? Até aí? Sim. Então, se eu pegar essa minha base vetorial, que são esses 3 vetores, botar um embaixo do outro, eu tenho a minha matriz geradora. A minha matriz geradora é o quem eu vou multiplicar, né, pela minha mensagem para obter a palavra código que eu vou usar para transmitir. Beleza? Ou seja... Beleza, entendi. Entendeu? Ou seja, nesse meu exemplo aqui, que eu escolhi como vetores linearmente independentes esses 3 aqui, a matriz geradora do meu código é essa aqui. Essa é a primeira linha, essa é a segunda linha, essa é a terceira linha. Isso aqui, ó. A matriz geradora, essa é a primeira linha, essa é a segunda, essa é a terceira. Porque eu escolhi arbitrariamente esses 3 vetores aqui como vetores linearmente independentes. Botei um embaixo do outro, a minha matriz geradora. E ela é uma matriz geradora de um código 6,3. Ela transforma 3 bits em 6 bits. Por que ela transforma 3 bits em 6 bits? Porque cada sequência de 3 bits, como resultado, eu vou ter 6 bits, porque cada elemento aqui do meu código tem 6 bits. Beleza?
Sim. Como a minha matriz geradora é uma matriz de 3 linhas por 6 colunas, quais são os possíveis valores de serem transmitidos? Vão ser, na verdade, esses aqui. Esses aqui são os possíveis valores que eu vou poder transmitir, que é o meu código, né? Que é o meu subespaço vetorial. Então, por exemplo, quando eu quiser transmitir a mensagem 000, eu vou pegar 000, multiplicar por essa matriz geradora e vou obter a palavra código a ser transmitida. 000 multiplicado por isso aqui é multiplicação de matriz. Lembra multiplicação de matriz? Você multiplica as linhas pelas colunas? Isso. Então, eu vou pegar 000 e multiplicar por aqui. Eu vou ter como resultado 0000000, tudo zero. Se eu quiser transmitir 100, eu vou pegar 100, multiplicar por isso aqui. Eu vou ter como resultado 110101. 110101. Se eu quiser transmitir 010, eu vou multiplicar 010 por isso aqui. Vai ser isso aqui vezes 0, mais isso, vezes 1, mais isso aqui vezes 0. Isso aqui vezes 0, mais isso vezes 1, mais isso vezes 0. Ou seja, é essa linha aqui, né? 101100. Se eu quiser transmitir 110, vai ser 110 multiplicado por essa matriz geradora. Então, é 1 vezes isso aqui, mais 1 vezes isso aqui, mais 0 vezes isso aqui. 1 vezes isso, mais 1 vezes isso, mais 0 vezes isso. 1 vezes isso, mais 1 vezes isso, mais 0 vezes isso. Ou seja, se eu quiser transmitir 110, na verdade, o que eu vou transmitir é a soma das duas primeiras linhas. Vocês conseguem enxergar isso? Sim. Se eu quiser transmitir 001, vai ser a última linha da matriz geradora. Se eu quiser transmitir 101, é a soma da primeira linha com a terceira linha. Se eu quiser transmitir 01, é a soma da segunda linha com a terceira linha. Se eu quiser transmitir 111, é a soma das 3 linhas. Beleza? Beleza. É uma multiplicação simples de matriz que qualquer circuitinho, por mais chinfrim que possa, consegue fazer essa conta simples, porque é um ou exclusivo aqui. Bem rápido de fazer. Se vocês olharem os elementos que são possíveis de serem transmitidos, são esses aqui do minha palavra código. Beleza? Então, eu acabei de construir um código de blocos linear. O que define meu código de bloco linear é essa matriz geradora aqui. Então, um transmissor, o que ele faz é sempre que ele recebe uma mensagem a ser transmitida, qualquer que seja essa mensagem, ele multiplica a mensagem por essa matriz geradora, ele vai obter essa sequência de bits aqui e transmite essa sequência de bits. Então, se eu estiver transmitindo uma sequência de 30 bits, eu vou pegar os 3 primeiros bits, vou multiplicar pela matriz geradora, vou obter 6 bits e vou transmitir os 6 bits. Vou pegar os próximos 3 bits, multiplicar pela matriz geradora, vou obter mais 6 bits e vou transmitir mais 6 bits. E assim por diante. Tá claro? Tá sim, professor. Deu para entender agora. Beleza? Então tá, isso é um código de bloco linear. Depois não. Vamos falar só mais uma coisinha antes da gente... Não, vamos deixar isso... Isso aqui agora vai ser a parte de decodificação. Eu não vou entrar na parte de decodificação hoje não. Vou quebrar o galho de vocês. Vou parar por aqui hoje porque essa é uma aula sempre um pouco mais curta porque a gente entra com álgebra linear, entra com um monte de vetor, um monte de coisa. Senão fica meio pesado. Na próxima aula a gente vai fazer a avaliação. Depois a gente vai voltar e vai falar sobre a decodificação de códigos de blocos lineares. Porque até agora eu aprendi a gente viu como codificar um código de bloco linear, usando um código de bloco linear. Mas para que serve isso? Como que eu vou usar isso para identificar que houve algum erro na transmissão? Então a gente vai usar aqui essa questão de codificação não sistemática e sistemática. A gente vai entrar numas questões aqui que a gente vai mexer vai usar uma matriz verificador de paridade. A gente vai utilizar um pouco da matemática aqui e da álgebra linear para a gente poder conseguir verificar, né, detectar a ocorrência de erros e corrigir os erros eventualmente a partir disso. Mas se vocês já entenderam como codifica, já é um passo importante. Beleza? Tá claro? Beleza. Por enquanto, assim, a gente não viu muita utilidade no porquê codificar desse jeito, não. A gente vai ver depois. A única coisa que a gente pode perceber é que
eu consigo saber agora que a transmissão, o que o receptor pode receber é só um dessas sequências aqui. Se ele receber alguma coisa diferente dessas sequências de bits aqui, é porque houve algum erro de transmissão. Então, com o que a gente viu até agora, dá até para o decodificador, né, o receptor, conseguir identificar que houve erro. Não dá para ele descobrir qual é o erro. Concordam? Sim. Então, beleza. Sim. Então tá tranquilo. Vamos fazer o seguinte. Professor, deixa Oi. eu pedir uma Pode falar. coisa que eu pedi Oi? aqui no chat mais cedo. Eu tinha escrevido ali no chat para você reabrir rapidinho, só para enviar o exercício que não deu para eu enviar. Ah, não, eu reabro agora. Sem problema. Aí Sem eu problema. pedi lá no Não, começo da aula, aí se você abrir... Na verdade, tá aberto. Não tá aberto, não? Não, né? Não, fechou Não. hoje antes da aula. Não, não. ele acaba 8h30. 8h30, tá bom. Não, Tá vou bom. quebrar o galho de vocês, vou deixar reabrir só agora, só hoje, tá? 10 minutos Vai aí fechar. que eu consigo enviar. Eu ponho para poder fechar aí até às 11 horas, fecha. Fechou, Que aí dá um tempo. Beleza? combinado. Beleza, então. Professor, posta Oi. também a aula gravada da aula passada. Eu não postei, não? Postou não. Tá, desculpa. Então eu vou postar Não. também. Tá, vou postar também a da aula passada e vou postar a de hoje também, né? Mas vou postar, pode A deixar. de hoje. A de hoje eu vou postar amanhã, né? Tem um tempo aí pro stream processar. É, Tá. Mas eu posto a de Tá bom. ontem logo hoje. Beleza? Ô, professor, posso fazer Beleza. uma pergunta bem Obrigada. rápida aqui? Deve fazer. A gente tá em aula ainda, pode falar. É porque eu tinha acabei chegando depois. Aí eu não sei se ficou definida a prova para semana que vem, só que eu não. Qual é o conteúdo? Então, essa aula é tudo menos essa aula de hoje. Então, basicamente é aquela parte de entropia, cálculo de entropia e eficiência de código, né? De comprimento médio de um código e essa parte de compressão que a gente falou, né? Que a gente falou no código de Huffman, Lamp-Ziv e tal. Beleza? É isso aí. Esse Lamp-Ziv também vai cair. Isso. Okay. Eu vou botar um envio de trabalho no começo da aula, vocês vão baixar, fazer aí no caderno, alguma coisa assim, depois tira uma foto e me manda até o final da aula. Beleza? Ok. Tá bom. Beleza. Falou Aí então, seria pessoal. mais ou menos quantas questões assim? Cara, eu vou fazer ainda, mas é tranquilo, acho que deve ser umas 4 questões, umas 3, 4 questões. Mas assim, tem questões que demoram um pouco mais, questões que demoram um pouco menos, mas tranquilo, dá tempo tranquilo, de sobra. Pode deixar que eu não vou fazer nada gigante, não. Rafael, aquela lista que você postou lá, pode me basear nela para fazer a prova, tipo uma revisão? Eu botei lista, qual lista que eu botei? Você botou uma lista de exercícios só para treinar, só. Ah, então, vale sim. Aquela vale sim, para a parte de entropias e tal, né? Ah, não, beleza. Beleza, pode dar uma olhada nela sim. Tá, ok. Beleza? Beleza. Falou, boa noite para vocês aí. Tem alguma dúvida ainda? Tô falando assim boa noite, mas eles não tem dúvida ainda, né? Só não esquece de abrir lá pra gente ver o arquivo, hein, professor? Não, vou abrir agora. Não deixa pra semana que vem, não. Não, vou fazer agora, pode deixar. Beleza? Um abraço aí para vocês, boa noite. Falou, boa noite. Boa noite, Até a professor. próxima aula. Noite. Professor. Então temos atividade avaliativa. Fechado. Tchau. Falou, boa noite.